Olá, eu sou o Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Vai-Ri, que vai de Gênesis 47, 28 a 50, 26. Essa é a última Parashá, ou seja, a porção da Torá do livro de Gênesis. E nessa porção a gente vê os últimos dias de Jacó, que também abençoou os seus filhos com bênçãos individuais e especiais para cada um deles. A gente vê também o sepultamento dele e, por fim, também a morte de José. Mas essa porção é muito rica, tem muitos significados, muitas coisas interessantes que nós podemos extrair dessas bênçãos, daquilo que acontece aqui, daquilo que é dito. E existem diversas lições. Mas eu quero me atentar a algo em específico, que é a questão do primogênito e daquele que não é primogênito também. Como que funciona isso? Primeiramente, nós vemos que os primogênitos, eles recebiam bênçãos especiais, eles eram aqueles que foram os primeiros filhos de seu pai, eles tinham que ter alguma coisa especial. Só que ao longo da trajetória, ao longo da Bíblia, a gente vê que muitas vezes não são os primogênitos que são chamados. Os primogênitos eram os maiores filhos de seus pais, eram os mais velhos, mais fortes, poderosos, respeitados. Mas muitas vezes não foram esses que Deus chamou. E nós vemos isso. Existem pessoas que afirmam que Abraão não era primogênito. Existem e tem Isaac. Isaac não foi o primeiro filho de seu pai, foi Ismael. Jacó não foi o primeiro filho de Isaac. Primeiro veio Esaú, embora eles fossem gêmeos também, mas ele é quem foi escolhido. E a gente vê agora José. José se tornou o primogênito dentre os seus 12 irmãos, embora ele fosse quase o caçula, só tinha um que era mais novo que ele. E o primogênito foi retirado o direito de primogenitura dele, que era Rúben. E por fim, Efraim, que era o filho menor, ele foi abençoado de forma ainda maior do que o primogênito Menaché, que acreditava-se, né, que ele é que deveria ser abençoado. Então a gente vê essa história se repetindo. E não apenas no livro de Gênesis, também em relação a Moisés, também em relação ao rei Davi e diversas pessoas que Deus escolheu, embora eles não fossem os maiores, os mais fortes, os mais poderosos. Mas qual é o quesito para que Deus escolha alguém? Isso não é a sua grandeza, mas é sim a sua humildade. Yeshua disse, eu vou ler aqui para vocês, lá em Lucas 22, 24 a 27. E houve também uma disputa entre si sobre qual deles era o grande. E disse-lhes Yeshua, os reis dos gentios são os seus senhores, e aqueles que são autoridade sobre eles são chamados de trabalhadores do bem. Mas vocês não serão assim, ao contrário, aquele que é o grande entre vocês seja como o pequeno, e aquele que é o líder seja como o servo. Pois quem é o grande? Quem se reclina para comer ou quem serve? Não é aquele que se reclina para comer? Porém, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Olha só que lição profunda. Yeshua veio para servir. E não veio para ser servido. Existe outra passagem que diz que não veio para ser servido, mas para servir a muitos como expiação de pecados. Ele mesmo se reclinou, né, diante dos seus discípulos para quê? Para lavar os pés deles. Isso era um trabalho de servo, mas ele que era o mestre, ele que é o rei dos reis, foi humilde o bastante para fazer isso. Ele foi humilde o bastante para morrer por nós, que somos simples pecadores. A gente vê como que ele
era humilde, simples, e como ele amava. E a gente tem uma outra passagem que demonstra isso também de forma muito interessante. Que está lá em Lucas 7, 26 a 28. E se não, o que saíram para ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e ainda maior do que os profetas. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, para preparar o caminho diante de ti. Eu lhes digo, não há nenhum profeta entre os nascidos de mulher que seja maior do que João, o imersor. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que é que isso significa? Uma das interpretações possíveis é que, por ele ser o menor, é aí que ele se tornou maior, por causa da sua humildade. Ele era um grande profeta, maior do que os outros profetas, mas aos seus próprios olhos ele era pequeno, ele era o menor, ele era simples e ele não se exaltou. Antes, ele mesmo até disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. A gente vê a humildade de João e como que ele foi recompensado. E a gente vê que aqueles que se achavam maiores do que ele eram menores no reino de Elohim. Ou seja, ele era menor do que os menores no reino de Deus, por causa da sua humildade. Olha só que coisa interessante. Então nós tiramos essa lição. Uma lição de humildade. O que é humildade? É você olhar para si mesmo e não se exaltar. Porque existe um que é acima de todos, e esse é Deus. E nós estamos aqui não para competirmos. Eu sou melhor que ele, ou ele é melhor do que eu. Mas nós devemos ter em mente que Deus é o grande. E que nós somos seus filhos pequenos. Que nós somos pecadores. E que mesmo que uma pessoa peque menos do que a outra, essa pessoa não deve não deve se achar melhor do que outra pessoa, pois ele vai estar se exaltando, olhando para si mesmo e achando que a sua grandeza vem de si mesmo. É por isso que Deus escolheu os pequenos. Por quê? Porque os pequenos olham para tudo que aconteceu na vida deles e dizem: tudo isso foi pelo poder de Deus e não pela minha própria força, pois eu fui escolhido, mesmo sendo o menor dentre meus irmãos, para servir a Ele. E lá a gente vê como eram os sonhos de José. José não entendia muito bem aquilo, mas compartilhou com seus irmãos e com seu pai, de que as estrelas, o sol, a lua, os feixes, né, de seus irmãos iriam se curvar diante dele, embora ele fosse o pequeno, um dos menores. E realmente isso aconteceu. Por quê? Porque ele se permaneceu fiel a Deus. Reconheceu que de Deus vem a vitória, que é dele que vem a grandeza, que é ele quem exalta, é ele quem dá poder, é ele quem salva. E ele viu isso na sua própria pele. E quando ele se aproximou de Faraó, ele disse: não sou eu que interpreto os sonhos, mas é Deus, e ele vai dar a interpretação. E assim ele foi exaltado por causa da sua humildade e por reconhecer a grandeza de seu Papai do Céu. Assim sejamos nós também e olhemos para todas as coisas boas ao nosso redor. Que nós não falemos, tudo isso vem de mim mesmo, eu conquistei isso com a força de meus braços e com a inteligência que eu tenho. Não, mas que antes nós possamos ser humildes e reconhecer como que é verdade, que de Deus vêm todas as nossas bênçãos e sem Ele nada podemos fazer. Então é isso, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos ser os menores aos nossos próprios olhos, de forma que assim sejamos exaltados ao nosso tempo, mas que nós possamos ter em mente isso. Nós não estamos aqui para sermos maiores que os outros, nós estamos aqui para servir a Deus em alegria, em humildade, e é isso que nos interessa.
Não nos interessa nos elevar aos olhos dos homens, aos olhos de nossos irmãos. O que nos interessa é ter um coração contrito e humilde diante de Deus para o servir em amor e em sinceridade, em entrega verdadeira de todo o coração. Essa é a verdadeira grandeza. É isso que eu quis falar com você hoje. Que Deus te abençoe muito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para assistir outros assim também. E se você acha que outra pessoa gostaria de assistir aquilo que você ouviu, pode compartilhar com ela. Até a próxima. Tchau, tchau.